Jesus veio, Jesus tomou o nosso lugar na cruz, Jesus morreu por nós, Jesus morreu para que nós tivéssemos novamente acesso à vida eterna, à presença do nosso Senhor. E lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 24, Jesus está dizendo assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando nós cantamos que Jesus realmente tomou o nosso lugar, Ele realmente fez esse sacrifício por cada um de nós. Nós estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus e pelo fato de Jesus ter vindo e ter morrido na cruz. Nesse texto, Jesus explica a sua missão. Ele veio para que nós tivéssemos o acesso ao Pai. E Ele diz: quem ouve a minha palavra e quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A opção por Jesus é pessoal, é de cada um. Deus deu para o pastor Armando Jesus a opção da vida, esse tema, o ministério dele aqui nesse tempo aqui em Encantada, e essa é a opção da vida, é Jesus. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus, que Deus cumpra suas promessas na nossa vida. Então, antes da palavra ainda, eu queria ter um momento de oração com vocês sobre essa questão dos teus planos. Vamos colocar isso também na presença de Deus. Se puder agora, coloca o teu coração na presença do Senhor, põe para Ele os teus projetos, teus planos, que Deus esteja abençoando nesse ano que está no começo ainda. Amém. Amém. Pai querido, amado Deus, nos colocamos mais uma vez na tua presença, Senhor, pedindo a Deus agora, Pai, por cada um que está aqui, Senhor. Tu conhece o coração de cada um que está aqui dentro, Senhor. Tu conhece o seu interior, Tu conhece seus planos, suas metas, ó Pai. Tu também conhece suas lutas, suas dificuldades, Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que Tu abençoe cada um que está aqui esta noite, Senhor. Amém. Também aqueles que não puderam vir, Senhor, que não estão aqui esta noite, mas que esteja abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Tu conhece o coração de cada um, Senhor. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus que Tu abençoe, que Tu fortaleça, Pai, que Tu dê perseverança, que Tu aumente a fé, Senhor, que Tu alegre, Senhor, o coração de quem está triste, Senhor, cura as enfermidades, Senhor, que esteja abençoando desde agora, Senhor, em nome de Jesus, que cada um, Pai, possa receber de Ti, Senhor. Amém. E, Pai, nos projetos que cada um tem para esse ano, Senhor. Amém, Senhor. Eu sei, ó Pai, a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, agradável, Senhor. Nós queremos pedir, Pai, que Tu esteja abençoando, Pai, que esteja ao lado, Senhor. Que Tu esteja, Senhor, caminhando junto, Senhor. Que cada um aqui, Pai, possa alcançar de Ti misericórdia e graça, Senhor. Amém. Que nesse ano, Pai, cada um com seus planos, com suas metas, Pai, mas que cada um possa colocar em primeiro lugar na Tua presença, Senhor. Buscar a Tua vontade, porque é isso que nós queremos para a nossa vida, Senhor. A Tua vontade em primeiro lugar, Senhor. Nós não queremos fazer nada por conta própria, Senhor. Nós não queremos colocar a nossa vontade acima da Tua, Senhor. Mas que Tu seja o centro da nossa vida, Senhor. Que a Tua vontade seja aquilo que nos guie, Senhor. Que Tu firme nossos passos, Senhor. Que nós possamos andar na Tua presença com alegria, Senhor. Sim. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Nesse ano, Pai, que Tu nos guarde, Senhor. Que Tu nos cuide, Senhor. E que Tu possa estar, Pai, te agradando de tudo que nós fizermos, Senhor. Tendo misericórdia na hora que nós falhamos contigo, Senhor. Mas, Pai, trabalhando no nosso coração, para que a cada dia, Senhor, nós possamos chegar mais próximos de Ti, Senhor. E buscarmos o nosso alvo, Pai, que é o Teu Filho Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Sabe que eu fiquei com uma dificuldade muito grande para preparar uma mensagem para essa noite. Mensagem, eu digo assim, uma palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. E o tema dessa palavra diz o seguinte: o que atrai o olhar de Deus? Quais são as atitudes que impactam o Senhor? Tem dois textos, Provérbios 15:3 e Salmo 101. Provérbios 15:3
Se quem quiser abrir, senão eu já tenho aqui. Diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Salmo 101 diz, 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Então o tema que eu gostaria de compartilhar diante dessa palavra seria: o que atrai o olhar de Deus? Nesses 2 versículos do Antigo Testamento, temos a seguinte situação. Provérbios 15:3 fala da onipresença de Deus, que é uma característica, que é um atributo do Senhor, que Ele está presente em todo lugar, que Ele está presente em todos os cantos da terra. Já no Salmo 101:6 tem uma visão específica, que os olhos do Senhor procurarão um grupo especial. Diz lá: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Um grupo especial, um olhar diferente. Mas então, o que atrai o olhar de Deus? Nós precisamos entender que quando Deus Ele contempla alguém com seu olhar, com certeza vai significar muitas bênçãos, muitas vitórias, vai significar segurança, vai significar cuidados, promessas, um olhar exclusivamente, um olhar específico, aqueles que são fiéis. Então eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, com a igreja, 5 atitudes que podem atrair o olhar de Deus. E a primeira atitude já fala no Salmo 101:6 que nós vimos: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. É a atitude de fidelidade, lealdade. É aquele que está sempre disposto, está sempre pronto, está ali, pronto para ajudar. Está ali nos bons momentos e nos maus momentos. E dentro dessa atitude de fidelidade também tem alguns aspectos que ela está fundamentada, está sustentada. Que são 4. Que o primeiro é a integridade. E nós vamos ver depois uma pessoa que a Bíblia fala que tinha esses 4 aspectos: integridade, santidade, obediência e fé. Integridade: ter uma vida reta diante de Deus. Obrigado, Milton. Integridade é uma virtude que diz respeito à inteireza de caráter. Isso está no nosso caráter. E hoje é um desafio muito grande a gente viver em integridade. Ser íntegros, retos, justos. Não é fácil. Santidade: a qualidade ou característica daquele que pode ser considerado santo, ou seja, separado do mundo, de sua influência, buscando uma vida mais próxima de Deus, estar mais próximo de Deus, mais afastado do pecado e mais próximo de Deus. Nós vimos o pastor Armando pregando lá em 1 Pedro, tem um versículo que diz que Deus fala: sede santos, porque eu sou santo. Lá em Levítico 19, 1 e 2, diz que Deus falou para Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel: sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus já queria a santidade do povo no Antigo Testamento, lá no passado. Ele falava, se manifestava de diversas formas. Deus exigia santidade já naquela ocasião, para os seus filhos, para a sua nação, que era Israel. A vida santa é quando nos submetemos às condições de Deus e nos afastamos da vida de pecado. Obediência: submissão em direção a uma autoridade. No nosso caso, a obediência a Deus. E nós vimos como um caso de desobediência é muito ruim.
É sério. Nós vimos no caso de Salomão, no final da sua vida, ele vacilou. Ele desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus. E a fé? Está lá em Hebreus 11, 1, diz que a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, traz diversos exemplos de servos que mostraram uma fé grandiosa em determinadas circunstâncias. Dentro desses 4 aspectos, tem alguém que se destacou aqui na palavra do Senhor, que foi Noé. Nós podemos ver que Noé diz, lá a partir de Gênesis capítulo 6, diz que Noé era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem reto, tinha caráter, e diante de um mundo que ele vivia, eram qualidades que o qualificavam para viver no meio daquelas pessoas, de um mundo totalmente corrupto. Por isso que Deus avisou Noé: olha, vou destruir o mundo, porque esse povo está complicado, a maldade se multiplicou. Eu vou então, tu te prepara, eu vou destruir o mundo. Santidade, diz que ele andava com Deus. Eu acredito que esse termo andava com Deus é alguém especial. Andar com Deus. Ele andava com Deus. Eu falo que ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Ele era separado, ele estava fora, estava separado. Ele estava separado. Ele disse que na época que ele vivia era um mundo cheio de maldade. Cheio de maldade. E ele andava com Deus. Ele obedeceu. Ele tinha a forma de obediência. E além disso, ele também tinha fé. Porque quando Deus disse para ele: não é, eu vou acabar com o mundo. E Deus achou a única família que realmente andava com Deus, que foi a família de Noé. A única família que ele preservou. O resto acabou tudo. Aí ele disse: olha, prepara uma arca, eu vou te dar o projeto aqui, vou te dar as coordenadas, prepara a arca que eu vou destruir o mundo. Noé não questionou, pegou e fez. Diante das coordenadas que Deus deu um projeto para ele e creu. As coisas aconteceram, veio o dilúvio. Então essa questão de fidelidade é muito importante, principalmente com Deus. Deus é fiel. Nós podemos vacilar, mas ainda nós podemos ser fiéis. Aqui o texto diz que, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E a fidelidade é uma atitude que agrada ao Senhor, que atrai o olhar de Deus. A fidelidade. Abraão, nessa uma questão de fé ali, deixou uma terra, sem saber para onde ir, para um lugar totalmente desconhecido. E ainda, quando ele teve um filho, Deus prometeu para ele que ia ser pai, Deus prometeu um filho para ele e pede o filho em sacrifício. Puxa vida. Quem entregaria um filho hoje para ser sacrificado por alguém? Será que nós faríamos isso? E Noé fez isso. No momento que ele estava baixando a adaga para sacrificar o seu filho, Deus falou com ele: Noé, Abraão, segura aí, mano. Realmente é um homem de fé. Isso faz parte de quem é fiel. A segunda atitude é uma atitude de oração. Nós acabamos de ver um testemunho da Beatriz, de quanto ela tem, está bastante, alguns tempinhos já conosco, congregando ali, e Deus tem falado muito com ela. E ela está sabendo se colocar na presença do Senhor. A oração. Sabe, é a única maneira que nós temos de buscar a presença do Senhor. Não tem outra forma de nós dobrarmos o joelho.
de nos derramarmos na presença do Senhor em oração. Deus se comunica conosco de diversas formas. Ele pode usar um irmão, pode usar um hino de um louvor, pode usar uma outra situação, alguém que nem é convertido, para nos trazer, dar uma palavra. Tem diversas formas, mas nós só temos a oração, que é o único instrumento que nós temos para falar com Deus. É a oração, é lá no quarto, no secreto, joelho dobrado no chão, clamando ao Senhor. Daniel, lá, alguém dizendo só local onde é que está localizado, Daniel 6 ali, diz que 3 vezes ao dia, o texto diz que ele se punha de joelho, quer dizer, ele se colocava de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, 3 vezes ao dia. Daniel era o mais importante do reino, era a terceira pessoa mais importante do reino. Ele tinha responsabilidades. O rei conhecia o coração de Daniel, conhecia a pessoa de Daniel, conhecia o caráter dele. Ele tinha responsabilidades, ele tinha cidades para administrar. E naquela época, eles dizem que tinha cidades que era distância de uma da outra, era de 100 a 500 quilômetros. Não se tinha aquela comunidade que tem hoje, internet, e-mail, Facebook, telefone, WhatsApp, né? WhatsApp, não tinha. Mas ele tinha que, ele encontrava tempo para orar, para buscar a presença do Senhor, 3 vezes ao dia. A palavra não diz quantas horas ele se colocava, tanto de manhã, de tarde, à noite, ou era de tarde, de mais noite, de madrugada, a gente não sabe. Diz que 3 vezes ao dia, vamos dizer assim, até o dia, né? Mas não sabe de tempo, mas acredito que era muito tempo. E ele também tinha responsabilidades. E como a nossa vida é corrida hoje, às vezes nós com 15 minutos, 10 minutos, 5 minutinhos de oração, será que vai mexer com o coração do Senhor? Nessa vida corrida que nós estamos. As responsabilidades que a gente tem, as tarefas de casa, do trabalho. A gente trabalha hoje, praticamente a gente passa 10, 12 horas no trabalho. E chega em casa já cansado. Fulano, marido, passa a dar uma lavadinha na louça. Já vou, eu pego no sono. Brincadeira, não sabe? Não, mas às vezes sabe essa questão, né? Ele tinha prioridade, a oração. Nós não temos outra maneira de impactar o Senhor a não ser clamando, orando. Eu gosto muito do texto lá do 2 Crônicas, eu preciso abrir de 1 a 30, quando o rei Josafá se viu diante de uma situação complicada. Os inimigos estavam vindo, querendo cercar a nação de Judá. Ele não sabia o que fazer. Ele não fez nada por conta própria. Diz, não, vamos consultar o Senhor. A primeira coisa que ele fez, diz que ele apregoou um jejum e oração. O que quer dizer apregoou? Eu fui consultar o dicionário e disse que é publicar, é propagandear. Quer dizer, ele convocou toda a nação para jejuar e orar, buscar a presença do Senhor, porque os inimigos estavam vindo. Os inimigos invadiram os territórios. Era o rei, ele tinha responsabilidade. Ele convocou um jejum, convocou a nação a buscar a presença do Senhor. E a gente sabe pelo texto o resultado disso. Eles não tiveram nem que lutar. Simplesmente Deus. Só tiveram que ficar ali, orando, jejuando. Não fizeram nada. Deus foi na frente. Deus falou, não, vocês ficam aí que eu vou pelejar por vocês. Simplesmente por causa da atitude deles. Atitude de oração, de jejum. Daniel disse também que quando Daniel orava, dobrava o joelho, diz que ele movia o céu e o coração de Deus. Teve um momento que Daniel ora a Deus e ele, demorou muito tempo para Daniel ter a resposta.
E nesse meio tempo que aconteceu, Satanás quis complicar, quis interferir nessa oração de Daniel. E diz que Deus moveu o espaço sideral para que realmente Daniel obtivesse a resposta. Demorou a resposta. Foi vários dias que Daniel ficou esperando. E muitas vezes nós queremos a resposta de Deus de hoje para amanhã. De hoje para hoje, ou logo mais, Senhor, eu preciso dessa resposta daqui uns minutos. Não funciona assim com Deus. Às vezes demora. Às vezes tem um inimigo que está aí complicando, está se metendo no meio. E está querendo não vir que Deus não dê a resposta que nós precisamos. E moveu, Deus realmente moveu. Teve um momento que um anjo veio e depois teve que voltar porque não, sabe? Aí ele mandou outro. Não, agora tu vai lá. Ele nem saiu do lugar. Deus nem saiu do lugar, simplesmente autorizou. O anjo vai lá e acabe com isso. E Deus depois trouxe a resposta para Daniel. A oração mexe com Deus. A oração move os céus, abre portas, o impossível acontece, traz milagres, a resposta e a vitória. Tem muitas questões nossas que a gente não vai ser resolvida simplesmente pelo fato de a gente orar. Nós temos que jejuar também. Temos que o jejum é um sacrifício por uma causa específica. Às vezes tem causas específicas nossas que nós, simplesmente pelo fato de a gente orar, não vai resolver. É um sacrifício que precisa de algo diferente. Por isso que diz a palavra que diz que Josafá estava enfrentando uma ameaça muito grande, extrema. Ele não sabia, simplesmente pelo fato de orar não era suficiente. Ele tinha que fazer algo mais especial, que era o jejum, que se fazia necessário naquele momento. E vai ter muitas situações na nossa vida que nós vamos ter que dobrar o joelho e temos que jejuar sim, porque senão não vai acontecer. Porque o diabo está aí, ele está ao redor, ele está pronto para, vamos dizer assim, esculhambar com a vida do crente, do cristão. Qualquer vacilo do cristão, ele vai fazer a festa. Então é esse cuidado que nós temos que ter, para que realmente o diabo não tenha vitória. Ele quis prejudicar Daniel, ele quis complicar a vida de Daniel, e Deus teve que agir de uma forma diferente, para que Daniel tivesse a resposta. Em muitas situações da nossa vida vai ser necessário muito jejum, muita oração, muita perseverança, muitas lágrimas talvez temos que derramar diante do Senhor. Mas ele diz que Deus vê aqui a atitude de oração. Então a oração realmente mexe com Deus. Outra atitude, que é a atitude de liberalidade. É o dom de repartir, de dar, de ser generoso. Lá em Atos a partir de 10, diz que um homem atraiu a atenção do Senhor, mesmo ele não era convertido. Fala desse homem chamado Cornélio. Ele chamou a atenção de Deus pelo fato dele ser generoso, dele ser liberal, mesmo ele não sendo convertido. Interessante. Aí veio um anjo e falou para ele: olha, Cornélio, as tuas atitudes mexeram com o Senhor. O que tu fazia dava esmolas. Aqui o texto fala que esmolas, ele era generoso, ele mexeu com o Senhor, a ponto que depois o anjo falou para ele, um homem de Deus falou para ele: vai para casa tal, fala com tal de Simão Pedro, tu vai lá que nós vamos conversar sobre o Evangelho. Aí lá, ele era um cristão não convertido, mas lá depois
ele ficou conhecendo o Evangelho. Foi pregado o Evangelho para ele. Mas Deus antes já conhecia o coração dele. Hoje a gente vê muitas. Eu acredito que Deus realmente abençoa as pessoas que são generosas. Não sei, a gente não sabe, os pensamentos de Deus não são os nossos. Mas Deus abençoa muito um coração que é generoso. Abençoa muito. Eu acredito nisso. Deus, talvez a questão da conversão depois, mas eu acredito na generosidade. Tem muitas pessoas que são generosas. E Deus vê esse tipo de atitude. Aqui ele viu em Cornélio. Mas Cornélio depois ouviu o Evangelho também. Ouviu o Evangelho. Lá a Bíblia fala, Gazo de Filácio, quando Jesus estava vendo aquelas pessoas dando ofertas ali, o que chamou a atenção dele foi a oferta de uma viúva pobre. Ela largou lá 2 moedinhas. Na questão de quantidade, aquelas moedinhas não tinham valor. Mas como qualidade, Jesus viu a qualidade com que ela depositou aquelas moedinhas, era que tinha um peso muito, muito forte. A qualidade do dar. Sabe a qualidade do dar? A qualidade que tu vai prestar uma solidariedade. A qualidade com que tu vai fazer algo. Isso é que realmente vai impactar. Não fazer de qualquer jeito. É a qualidade. Deus diz que quantitativamente era a pior oferta, mas qualitativamente era melhor. Quer dizer, talvez não tinha o valor das 2 moedas, a quantidade era mínima, mas Deus não olha isso. Ele vê a qualidade do dar. Então por isso que a generosidade ela toca o coração de Deus. E Deus foi tão generoso que deu a melhor coisa que ele tinha. Algo mais precioso que ele tinha. Foi Jesus. Para nos salvar, acima de tudo, para que nós pudéssemos ter acesso novamente à presença do Senhor. Foi Jesus. Então nós temos que dar para o Senhor também o melhor de nós. O melhor de tudo. Isso toca o coração do Senhor. A liberalidade. Uma outra atitude é a atitude de adoração. Adoração é prestar culto, reconhecer o Senhor como Deus. É a forma de expressar o nosso respeito, a nossa reverência ao Senhor. Davi foi um grande adorador. E além de ser um excelente instrumentista, porque ele tocava harpa, imagina a facilidade com que ele tinha para compor, para expressar tudo que estava no seu coração. Lá no Salmo 78 ele diz: os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Salmos 34:1 ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A adoração ela expressa a grandeza, expressa o poder, a glória de Deus. Jesus, quando teve uma mulher que perguntou para Jesus: mas aonde que nós devemos adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Jesus disse para ela: os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A adoração expressa a grandeza, o poder, a glória de Deus. Então, se a gente vai ler todos os salmos, como é interessante a maneira como Davi se expressava, a maneira como Davi se quebrantava diante do Senhor. É algo fantástico. Pelo que eu vejo, assim, eu acho que Davi não dormia. Ele não dormia. Ele era o rei de uma nação, ele tinha responsabilidades muito grandes, tinha família,
Claro, na família deixou a desejar também. Mas claro, era muita coisa. Não foi fácil para ele. Mas ele buscava sempre a presença do Senhor. Ele vacilou também, errou, mas buscava a presença do Senhor. Buscava a presença do Senhor. E tem fantástico que ele expressa nos Salmos, ali a gente tem lido, compartilhado muitas vezes, né? Como Davi tinha essa atitude de adoração, essa atitude de busca pelo Senhor. É algo fantástico, algo que nos inveja, sabe? Nos inveja. A vida nossa é tão corrida, sabe? Eu nem imagino como é que eu conseguia fazer tudo isso. Eu acredito mesmo que eu não conseguia dormir. Talvez eu dormia 1 hora, 2 horas por noite, acordava no meio da madrugada, irmãos às vezes acordam no meio da madrugada para orar. Eu não consigo fazer. Às vezes um horário de madrugada, geralmente é das 10 até meia-noite. Mas acredito que talvez não dormia quase, dormia muito pouco. Porque eu tinha responsabilidades. Ele era um verdadeiro. E ainda assim disso, ele era um verdadeiro adorador. Buscava a presença do Senhor. Uma outra atitude é uma atitude de quebrantamento. Quer reconhecer as nossas deficiências, reconhecer os nossos erros, é humilhar-se, é ser submisso, ter coração fácil de ser contrito, sabe? Coração fácil de ser disciplinado. Salmo 51, 17 diz que Deus não ignora o coração quebrantado e arrependido. Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido, quer dizer, compungido é quando arrepender-se com pesado, com dor. E contrito, não desprezará o Senhor. Salmos 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salvos o de espírito oprimido. Tem 2 exemplos aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, que está na palavra do Senhor. Até sexta-feira eu falei de no continuação, que fala lá de um rei, esse texto de 2 Crônicas, depois vocês podem quiser olhar em casa. 2 Crônicas 33, diz que fala de um rei que cometeu tanta impiedade, foi tão perverso que ofereceu até os filhos em sacrifício, em holocausto. Olha a perversidade desse rei. E seu nome era Manassés. Tanta perversidade no coração, a ponto de sacrificar os filhos em holocausto. E o que aconteceu? Deus levantou uma nação, a Síria, para invadir Judá ali, a nação de Judá, e levou ele cativo. Eles vieram, invadiram a nação e levou o rei Manassés cativo. Diz que ele ficou preso entre espinhos, a palavra do Senhor diz, entre espinhos, ele ficou preso, né? E foi conduzido ao cárcere. Foi para uma prisão. E não sabe como é que é a prisão, né? Que às vezes hoje tem prisões que são boas, mas tem aquelas também que na época aqui não era uma prisão qualquer, tá? Prisão, e foi preso. E o que aconteceu lá? Esse rei se quebrantou, esse rei se humilhou, reconheceu que existia um Deus na nação de Judá. Reconheceu que Deus era poderoso. Reconheceu que Deus era soberano. Reconheceu que Deus é que fazia os milagres. Reconheceu que Deus é que livrava a nação dos inimigos. Diz que ele se humilhou muito. Humilhou muito. Reconhecendo o que ele tinha feito até então.
Ele orou, ali, né? Se derramou na presença do Senhor. Foi a única maneira que tinha, quer dizer, deve ter clamado do Senhor. Se arrependeu, se humilhou, reconheceu os seus erros. Meu amor, Senhor, eu preciso de ti. Ele fez isso. Disse que o Senhor ouviu o seu clamor. E o que aconteceu? Deus resgatou ele do cativeiro. Deus devolveu o reino para ele. Por causa do seu quebrantamento, do seu coração. Porque ele se humilhou na presença do Senhor. Foi por isso que Deus viu a atitude dele e atraiu por Deus. Ele, claro, ele era um rei ainda. Mas ele teve que ir lá para o cativeiro. Ele teve que ir lá se humilhar pelo Senhor, diante de uma situação totalmente que não foi fácil. Ele se humilhou, ele reconheceu. Nabucodonosor, outro rei onde Daniel esteve próximo a ele, era um rei também soberbo, arrogante, petulante. Diz que eu sou rei porque eu sou o cara, porque eu sou o rei. Mas o que aconteceu com ele? Ficou louco. E a postura dele foi a postura de animal, vivendo como animal, comendo pasto como animal, por causa do seu coração, da sua arrogância, sua petulância, sabe? Mas no final, lá, diante daquela situação, ele reconheceu o Senhor também. Ele chamou a atenção do Senhor por causa do seu arrependimento, por causa do seu coração que foi quebrado. Tudo que ele tinha no coração, essa soberba, essa arrogância, foi tirado dele. Ele deixou de lado. Ele reconheceu que ele precisava de Deus. E ele também teve o seu reino restituído. Então tem muitas situações na nossa vida, às vezes, que nós precisamos de muito quebrantamento. Precisa de muita oração. E como é interessante que às vezes tem pessoas com o coração tão duro. Tão duro. Sabe? Para se dobrar não é fácil. O faraó, o rei faraó, um homem coração tão duro, eu nunca vi uma coisa. Deus fez diversas coisas com aquele rei lá, com a nação dele lá, e não teve jeito. Até quando morreu o primogênito, ele ainda, acho que aí balançou. Mas não foi fácil. Deus teve que tirar algo precioso, entende? Sabe? Teve que tirar algo precioso dele, que era um filho mais velho. Como é tão sério isso? Às vezes as pessoas são tão, sabe? Coração tão duro, tão insensíveis para o Evangelho, mas o Evangelho é o que traz a restauração. O Evangelho é o poder de Deus. Deus ignora os ignorantes, os arrogantes, os petulantes. Mas quando esse coração ele é quebrantado, quando esse coração é contrito, é fácil de manusear, quando se deixa o Espírito Santo agir, as coisas mudam de uma forma tremenda. Foram 2 reis que tiveram que uma lição muito grande, gente. Uma lição muito grande. A gente não sabe o que pode acontecer conosco. Que situação às vezes vai surgir na nossa vida. Porque o inimigo está aí. O inimigo está ao nosso redor. O diabo está ao redor. Como um leão rugindo. Então nós temos que ficar atento. Ficar atento. Então nós não temos outra maneira aqui a não ser nos colocar na presença do Senhor. São atitudes que muito importante.
Talvez não tenha nada de especial nessas atitudes, não é nada, são atitudes especiais, tem algo especial nelas. Mas são atitudes que podem fazer uma grande diferença. Atitudes que vão impactar o coração do Senhor, vão atrair o olhar de Deus. Então, meu desejo é que a igreja, dentro dessa palavra, possa sentir isso, de termos essas atitudes aqui, né, de fidelidade, de oração, de quebrantamento, de liberalidade, de adoração. Eu falo a questão da oração porque é a nossa arma. É através dela que nós vamos procurar buscar o Senhor, tentar resolver algo que nós, às vezes, está no nosso coração, alguma dificuldade, algum problema, alguma outra situação. É na presença do Senhor. Por isso que a oração é importante, quando a igreja esteja reunida. E quanto mais Josafá, ele não reuniu uma, duas pessoas. Não, convoque o Evandro, o Milton, o Aldoir e o doutor Marcelo. Não, ele não falou não falou 4 pessoas. Ele falou para toda a igreja, toda a igreja. Mesmo quando se faz uma assembleia, convocamos a todos, né, os membros da assembleia, para que façam presente aqui. Vai ter uma reunião extraordinária, é de suma importância. E Josafá viu que era de extremíssima urgência. Os inimigos estavam vindo, ele não tinha outra maneira, ele não estava encontrando saída. Então ele convocou a igreja para orar, para jejuar, para buscar a face do Senhor. E a palavra do Senhor conta que eles nem se moveram. A atitude deles apenas era de orar. E Deus foi na frente, livrando eles das situações. E depois diz que eles, além disso, dessas 3 situações de orar, jejuar, ainda foram louvar o Senhor pela vitória. Então, são atitudes que, se colocarmos em prática, vai impactar muito o Senhor. Vai chamar muito a atenção de Deus. Vai chamar muito a atenção do Senhor. Então essa era a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, né? Pedir realmente que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor traga realmente a paz. E esse ano, conforme o Evandro falou já no início, nós vai ter um ano de muitas dificuldades. E nós temos que colocar os nossos projetos diante do Senhor. Vamos ter muitos desafios pela frente. E vai ter talvez muitas situações que nós precisamos dobrar o joelho de forma tremenda. Às vezes até fazer um jejum de meio-dia. Sexta-feira eu fiz um jejum, você sabe, eu tenho uma irmã que tem câncer, né? E eu tenho colocado muita presença do Senhor, pedindo a cura dela. E sexta-feira foi um dia que eu fiz jejum. Me abster só com um golinho de água, mas alimento nada, das 7 da manhã até as 6:30 da tarde. Não é fácil. Mas me senti bem nada, né? Porque eu já fazia isso, não era um hábito, eu já vinha fazendo isso algumas vezes. Então tem situações, a gente tem que continuar fazendo isso. Cada um faça, né, da sua maneira, conforme vê, mas é importante. Então, como vimos aqui, diz que Josafá pregou um jejum de oração. Ele convocou toda a nação para, ele fala de crianças, homens, mulheres, para mover com o Senhor, para impactar o Senhor. Toda a igreja está aqui. Deus viu quando a igreja estava, né? Todos estão aí, estão me adorando, estão me louvando, né? Estão
se consagrando a mim, então agora é comigo a peleia. Deixa comigo. E Deus foi na frente. Deus deu a vitória para eles. Amém? Amém.